gente não pode correr o risco de colocar na conta da personalidade características que são de um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou seja, falar que aquele indivíduo, né, ele não teve um contexto para desenvolver as funções executivas, né? Então a família fazia tudo por ele não desenvolveu a autonomia, a independência, a responsabilidade. E aí, por isso, né, por esse contexto de família, que hoje ele tem esse comportamento talvez disfuncional de procrastinação, de dificuldades, né, de ter um emprego, de persistir na tarefa, de motivação. Talvez a gente está falando aí de um sintoma basal, orgânico, de um cérebro neurodivergente, né, de um cérebro com TDAH desde o início da vida. E aí esse contexto familiar, claro que se organizou para dar conta, né, da sobrevivência desse indivíduo, mas nem sempre é só a personalidade. Vou dizer um outro exemplo. Um indivíduo com isolamento social, com poucos amigos, com baixa motivação social, e aí a gente entende, né, que é uma pessoa que foi muito discriminada ao longo da vida, é uma pessoa que, né, não tinha, era muito tímida, tinha um fator ali assim que fez com que ela tivesse um histórico, né, de desenvolvimento, de infância e adolescência com poucas interações sociais, mas não é só pelo contexto que ela vai ter esse comportamento hoje na vida adulta, tá? Não é só pelo contexto de infância, escola, tipo de família, que hoje ela vai ter um comportamento, né, de isolamento, de sensação de não pertencimento, de alienação na vida adulta. Muitas vezes o mecanismo de coping, né, que é a estratégia de enfrentamento, que é o comportamento ali frente né, a alguma emoção difícil, que geralmente é um comportamento assim que vai trazer um autoalívio pela estruturação da personalidade, pelo modo de coping, de enfrentamento, muitas vezes não é só isso, né? A gente vai ver que no fundo lá a gente vai ter características também de um transtorno de neurodesenvolvimento, por exemplo, o autismo. Então, não coloquem na conta da personalidade aquilo que é de neurodesenvolvimento. Eu recebo vários adultos, né, em busca de uma nova avaliação, em busca de uma avaliação que faça um diagnóstico diferencial deles. Por quê? Né? Porque em algum momento foi interpretado que aquilo ali era do contexto, só do contexto do ambiente, da personalidade desse indivíduo, e isso começou, né, a não fazer sentido para aquela pessoa, quanto os sintomas dela, os prejuízos, o sofrimento, as dificuldades às vezes de comunicação, dificuldades de funções executivas, o TDAH, ou, né, dificuldades de comunicação, de interação social do autismo, ainda continuam ali, doendo, né, gerando prejuízos, gerando dificuldades. Então a gente não pode colocar na conta da personalidade, do contexto onde esse indivíduo foi nascido, crescido e onde ele se desenvolveu, os aspectos que são de neurodesenvolvimento. Para isso, a gente precisa fazer, né, corretamente um diagnóstico muito preciso, um diagnóstico diferencial desses sintomas, porque eles se misturam. A gente não é só, né, cérebro, a gente é comportamento, a gente busca sobrevivência pelo comportamento. Então, é uma mistura, mas não dá pra gente falar que é só personalidade, que é só ambiente, né, que tem relação com esses traços, porque muitas vezes não, né? E é isso que vai perpetuar o sofrimento, perpetuar os sintomas, perpetuar as dores desse indivíduo. Então, é útil a gente entender a personalidade, a construção da personalidade, muito, muito mesmo. Mas saibam que a gente tem esses outros pontos pra gente considerar.